Irmãos que acompanham a nossa live sabem que toda segunda-feira nós estamos nesse propósito, né, de subir ao monte, de fazer uma live, né, e eu me sinto abençoada, sabe? Porque eu sei que cada um que entra aí, num só propósito de ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que ora pela minha vida, ora pela vida da missionária Priscila, né? E isso que nos sustenta, né? São as orações dos justos. E a missionária Priscila, ela trouxe uma palavra hoje que nós sempre fazemos o nosso culto. Primeiro, né? Antes de abrirmos a live, sempre recebemos um pouco da parte do Senhor, né? E aí fechamos por receber ainda mais, né? Quando estamos nessa live. E a missionária Priscila, ela trouxe uma palavra muito rica, uma palavra que fala sobre aquilo, né? Que Deus está sempre nos falando e nos mostrando, né? Como o nosso irmão falou, aí sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela era uma mulher tida como imunda, era uma mulher que ela não tinha um ombro para recostar e chorar e dizer, eu preciso gritar, eu preciso falar porque eu estou angustiada, eu estou atribulada e eu preciso conversar, né? Nós sabemos que naquela época as pessoas eram tidas como imunda por estar na situação dela, né? A mulher já padecia 12 anos, né? E como os leprosos ali, né? Eles viviam entre eles. E eu não sei, mas a Bíblia só relata sobre ela. Eu não sei se haviam naquela época outras mulheres que tinham, né, o mesmo problema qual aquela mulher passava, né? Mas eu sei que aquela mulher, ao ouvir falar do Senhor, ela creu ali que ela poderia buscar a tua cura, sabe? E ela falou, se eu tão somente tocar na orla, eu sei que eu serei curada, né? Como o irmão colocou aí, muito bem colocado, ela creu, né? Aleluia. Como o centurião também creu, né? Mas resta saber qual o centurião que o irmão falou, porque a Bíblia relata vários, né? Tem aquele que estava com o seu servo dentro da sua casa, padecendo de enfermidade, e chegou até o Senhor Jesus. E ali, quando ele se apresentou diante do Senhor Jesus, ele entendeu que ele não era nada, que ele não era ninguém diante de quem ele estava, né? E ele entendeu a grandiosidade, o tamanho, né, de quem era o Senhor Jesus. E por ele entender quem era o Senhor Jesus, ele disse assim, olha, eu digo a esse assim, vai, ele vai, digo a esse, para, e ele para. Então, pela tua palavra, eu sei que se aqui o Senhor lançar a palavra, lá o meu servo vai ser curado. Eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Ou seja, um homem que era respeitado diante de muitas pessoas, um homem que muitas pessoas até bajulavam ele, por ver ali que era um homem de posição, era um homem de guerra e também era um homem de riquezas, de posses, né? E nós vemos, e até na data de hoje, algumas pessoas, né, idolatrando outras, né, pela situação que ela tem ou pela profissão que ela tem, né? Temos visto isso. Não é diferente, porque a Bíblia diz que o joio, ele está no meio do trigo, né? Mas o Senhor Jesus, ele viu tamanha fé daquele centurião, quando ele falou assim, né, sobre a fé. E o Senhor Jesus falou assim, nunca vi tamanha fé. Mas quando ele falou nunca viu tamanha fé, ele disse assim, que nunca viu tamanha fé de um homem de guerra, de um homem de peleja, né? Porque às vezes a gente vê em determinadas profissões, as pessoas não acreditam em Deus, né? Elas não acreditam que Deus existe. E tem pessoas também que dizem que não acreditam em Deus, que se tornaram ateu, porque sofreram por uma decepção, sabe? Passaram por uma decepção, né? Às vezes é porque
a mãe estava acometida de uma enfermidade, e a mãe era evangélica, e a mãe falava do Senhor Jesus, e a mãe veio a falecer. E aquela pessoa simplesmente acha, porque perdeu a sua mãe ou perdeu o seu pai, que Deus não existe, né? E nós sabemos que não é bem assim, né? Nós temos um Deus a qual nos agracia todos os dias, com o fôlego de vida, a qual nos dá todos os dias, sabe, o ar para respirar, né, condições para que possamos andar, né? Então, assim, esse Deus é um Deus que é um Deus invisível, é um Deus a qual não permitiu que nenhum ser humano pudesse ver, mas é um Deus que está sempre intercedendo por nós, está sempre criando situações para que venha dar-nos escape, livramento, né? Tem coisas que a gente não vê, mas que a gente tem certeza que o Senhor operou, né? Então a gente está muito focado, preocupado em questionar e murmurar do que agradecer, né? E eu louvo a Deus quando eu vejo uma vitória na vida de um irmão, de uma irmã, porque eu sei que as orações dos justos, elas chegaram até o trono da graça de Deus, né? Então, nós temos que focar nisso, né? Como aquela mulher do fluxo de sangue ali, ela não teve ninguém para falar com ela. Ela não teve ninguém para dizer assim, olha, o Senhor Jesus, ele vai passar por ali, né? Arruma um jeito de chegar. E aquela mulher a todo momento, desde o momento que ela disse, se eu tão somente tocar, né, até o momento que ela arriscou a sua vida. Porque ali, se ela fosse descoberta ali, ela poderia muito bem ser apedrejada até a morte, né? Porque naquela época as pessoas entendiam que a doença dela era uma coisa contagiosa, que ela não poderia estar no meio de muitas pessoas, ou de ninguém, né? E eu fico pensando no que aquela mulher passou. Aquela mulher teve que se afastar da sua família, teve que se afastar da sua parentela, teve que viver ali sozinha, sabe? Lutando para se alimentar, lutando para sobreviver, lutando com o frio, lutando com o calor, né? E hoje, assim, tem tão pouca coisa, são pequenas coisas, às vezes, que são ditas para pessoas, e as pessoas acham que por essas pequenas coisas que são ditas, elas podem abandonar a Cristo, né? Elas podem dizer assim, chega, eu tô cansada, eu tô cansado, né? E elas não se preocupam naqueles que se afastam da presença de Deus, aqueles que elas podem dizer assim, olha, o Senhor tá te dando uma oportunidade, volta para Ele hoje, né? Hoje é o dia, né? Então, assim, estamos muito focados em olhar para o nosso próprio umbigo, né? E estamos deixando o nosso irmão de lado. E aí, quando a gente se preocupa demais conosco, né? A gente, eu estou me preocupando só comigo, né? Eu me preocupo só no que eu vou comer, no que eu vou beber, eu vou buscar pela minha vida espiritual, eu não vou orar pela minha irmã, porque se ela quiser, ela se vira. Eu não vou orar pelo meu filho, pela minha filha, ele se vira. Eu não vou orar pela irmã fulana que está afastada. Eu não vou orar pelo irmão fulano que está afastado, né? E aí a gente fala da palavra de Deus, né? E a gente esquece do segundo mandamento. O primeiro mandamento foi amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo foi amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente foge do mandamento do Senhor, a gente foge da palavra de Deus. Não adianta você pregar bonito, não adianta você ter palavras de sabedoria para aconselhar o teu irmão, se você não tem amor, né? De nada te vale, né? A Bíblia diz que se nós lançarmos pérola aos porcos, é sacrifício de tolo, porque o porco, né? Ele vive ali, né? E as pessoas que já criaram porcos ou que mora perto de criador de porcos, né, sabe ali que aquela comida daquele porco ali é posta ali. Ele acaba de comer quando ele está satisfeito e ele come enfiando aquele focinho dele, né? E vai comendo e vai jogando no chão e vai comendo e vai fazendo aquela sujeira, né? E quando ele acaba de comer, ele vira
e ele urina na comida, assim como a água, né? Ele acaba de beber a água, ele vira e ele urina, né? Então, assim, é por isso, né, que a Bíblia relata sobre pérola lançada aos porcos, né? Porque o porco, ele não vai valorizar as coisas de Deus, né? Então, assim, nós temos que viver aquilo que pregamos. É muito importante isso. Você tem que ter a essência e o brilho do Espírito Santo. Nós temos que confiar, ainda que não vejamos acontecer, que o Senhor vai fazer. Prova disso que a Bíblia diz sobre o grão de mostarda, né? Que é a menor semente que existe. Então, se a Bíblia diz que é a menor semente, eu não vou nem estudar a ciência para entender, né? Porque a palavra de Deus, ela não é mentirosa. E ela também não volta vazia. Então, assim, qual o amor que nós temos tido pelo nosso irmão, né? Porque nós sabemos aqui que Abraão, ele teve amor, né? Mas ali ele não vigiou. Quando o Senhor falou assim, olha, Abraão, sai da tua terra, da terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí muitos dizem assim, mas minha irmã, ele criava Ló. Beleza, ele criava Ló. Mas ali, ele tinha Ló como um filho? Ele tinha Ló como filho. Só que Ló já estava criado, Ló já estava, já tinha galgado, conquistado, né? Tudo aquilo que um homem desejava naquela época. Porque nós vivemos situações e situações. O que um homem naquela época desejava? Terras, posses, animais, né? Produção, plantio. E nós sabemos disso, né? Porque houve uma época que não existia dinheiro, né? E tudo era feito à base de troca, né? Havia plantação de azeitona e era colhido, era feito o azeite, e o azeite era moeda de troca. O perfume era moeda de troca, a mirra era moeda de troca, e assim vai, né? Nós sabemos ali que houve uma época que não existia dinheiro, né? E assim, ao contrário do que muitos imaginam, né? Quando falam de dízimo, e eu aqui tenho falado sobre isso, né? O nosso dízimo hoje assim, o nosso salário, sim, né? Tudo aquilo que conquistamos e que separamos à parte, e é dizer assim, minha irmã, mas Deus precisa do teu dinheiro e do meu dinheiro. Não, Deus não precisa, porque a Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata, né? No céu há ruas de ouro, ruas de prata, né? A esmeralda, a jaspe, tudo, né? Diamante, enfim. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a casa dele precisa, né? Como é que você vai evangelizar uma pessoa e oferecer um mínimo de conforto à pessoa se você não tem um local para você cultuar, se você não tem um local para você sentar, né? Tudo bem que a igreja, por mais humilde que seja, você sente a essência e a presença do Espírito Santo, né? Quanto mais humilde, maior é a busca e a intimidade com Deus. Não dizer que nós não podemos ter conforto, podemos sim e devemos sim, né? Porque a Bíblia diz que se creres, possuirás o melhor desta terra. Então eu creio, né? Eu creio que o Senhor ele está presente. Não é proibido você ter um bom carro, uma boa casa, você ter uma casa de praia, você desejar comer aí uma picanha e você ir no mercado e comprar a tua picanha. Eu quero comer um camarão, glória a Deus, aleluia. Vai comer teu camarão, entendeu? Não é pecado. O pecado é você ser escravo do dinheiro, como foi a mulher de Ló, sobrinho de Abraão, né? Aquela mulher, ela desejou ir para a Babilônia e ali ela fez a cabeça do seu marido e eles foram até a Babilônia. Aleluia. E a Bíblia relata que só Ló ali, ele orava. As suas filhas não estavam nem aí, a sua mulher não estava nem aí. Elas queriam possuir tudo que aquela terra poderia dar. E o que aquela terra poderia dar? Facilidade em ter
joias, facilidade em ter uma boa casa, facilidade em comer bem, né? Então nós sabemos que aquela mulher de Ló e as suas filhas, elas desejaram. E nós vemos um sequencial de erro ali na vida na família de Ló. Os irmãos podem deixar os seus nomes para na hora que eu estiver orando aqui eu falar os seus nomes, deixa o seu propósito. Eu não vou expor o teu propósito, eu vou falar o teu nome. Hoje nós temos oração às 3 horas da tarde. Pega papel e caneta aí que eu vou estar dando o endereço para você que é aqui do Rio de Janeiro. Vai lá dar um brado de glória conosco. Amém? Hoje vai estar ministrando um irmão de Caxias, né? Ali a qual eu fiz o convite a ele, já era meia-noite e pouca, né? Que teve um que em cima da hora cancelou. Glória a Deus, Deus sabe todas as coisas, né? Mas a obra ela não pode parar, né? Se não tivesse ninguém, eu mesmo cansada ministraria, ou o pastor, ou a missionária Priscila. É assim, a gente segue fazendo a obra, porque a obra de Deus ela não pode parar, né? E eu vi o carinho que aquele irmão teve, né, em aceitar e não se eximiu, né, de estar conosco, mesmo sem me conhecer, porque eu pedi para um pastor amigo meu, né, e ele falou assim, não, peraí, amanhã eu não posso, eu estou trabalhando, mas eu vou procurar aqui, né? E ali ele foi rápido ali, demorou uns 20 minutos e contactou um, contactou outro, né? E ele pôde aí me agraciar, me mandando esse irmão, servo, né? Guerreiro, porque guerreiro é aquele que tem disponibilidade, está sempre pronto para guerrear, né? Então, assim, nós vemos que a família de Ló, ela foi até aquele lugar, né? E a Bíblia relata que só Ló orava ali. Só Ló estava ali orando. E quando Deus enviou os seus anjos ali, também, e mais pela oração de Abraão, né, porque a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus ele foi ter com Abraão e foi conversar com Abraão e disse, né, eu vim aqui te avisar que eu vou destruir. E aí Abraão começou a palestrar com Deus, Senhor, se tiver tanto, Senhor, se tiver tanto, né? Se é comigo e com você, fala assim, meu irmão, em nome de Jesus, eu vou destruir, ponto final, para de questionar. Se tiver tanto o quê? Se ele está numa terra idólatra, se ele está numa terra pecadora, numa terra que tem prostituição, carnalidade, é porque ele quer se corromper, eu vou destruir, ponto final, né? Mas o Senhor ali, ele teve paciência. E é o que ele está tendo hoje, paciência. Porque o que tem de pessoas, de qualquer maneira, falando da palavra do Senhor, não está no gibi, não. Sabe? E eu tenho visto, assim, o Senhor ser paciente. O Senhor, ele está dando um tempo. Ou seja, o relógio Kairos de Jeová tá paradinho lá para nos dar a oportunidade de entender que nós devemos a cada dia buscar a porta estreita, nós devemos a cada dia nos consertar, nós devemos a cada dia buscar uma comunhão com Deus, matar o leão, matar o urso, como Davi fez ali no oculto e no escondido. Por quê? A Bíblia diz que ele virá como ladrão. E o ladrão, ele não avisa, né? Pode ser até agora. Eu posso estar falando com os irmãos e se eu tiver com meu coração puro, o Senhor vem, pof, né? Me arrebatar a missionária Priscila. E aí vocês vão ficar assim, Senhor, onde tá aquelas doidas da live? Aí o Senhor vai falar assim, filho, se prepara, que agora tu entra na tribulação, tu vai desejar até morrer, mas a morte não vai te tragar, né? Porque a palavra de Deus diz que muitos vão tentar se matar e não vão conseguir. Vão até sofrer a dor da morte, mas não vão conseguir, né? Então, assim, que nós venhamos ou quando Cristo buscar a sua igreja ou esperar o arrebatamento, né? Porque
nós já temos visto aí o que tem acontecido, né, com a Ucrânia. E ontem, né, eu não sabia, e o pastor estava falando que 70% daquele povo ucraniano são povos tementes a Deus. São povos que buscam ao Senhor, né? E têm passado por isso. E nós sabemos que tem locais aí que já foram proibidos, né? De fato e de verdade, falar do Senhor Jesus. Locais que as pessoas até têm descido a sepultura. Passa na televisão. Missionários, né? Têm tido a sua vida ceifada. Na Record, eu nem acreditei. Verdade. Passou na Record, é verdade. Que nem na internet. Eles estão querendo proibir até da internet. Aí, tá vendo o que a missionária tá falando? Até na internet. Então, assim, a Bíblia já diz sobre isso, né? E nós sabemos que aqui no Brasil, eles estão querendo proibir a igreja de abrir as portas, né? Há pautas escondidas, há partidos aí que estão, sabe, mancomunando. Então, assim, vamos analisar bem qual é o projeto de lei de determinados partidos. Eu não quero aqui falar de partido, de política, não quero, não é isso. Eu quero que vocês analisem bem qual é o partido que é contra a família, qual é o partido que está se aliando, né, para entrar o comunismo no Brasil. Então, vamos abrir os olhos, né, porque o povo, ele tornou-se escravo no Egito porque se acomodou, porque não procurou saber, sabe? Primeiro você chega no lugar com honra e depois você fica naquele lugar cativo, né? Porque o povo de Israel, quando chegou no Egito, eles chegaram com honra, né? Porque nós sabemos ali que José, ele era ali o segundo ali no Egito, né? Safenate-Paneia, era um homem muito conhecido, né? Então, assim, nós vemos que o povo chegou ali com honra, mas o povo se acomodou. E nós temos visto as pessoas se acomodarem, as pessoas não acreditarem naquilo que está para acontecer. Sabe, as pessoas não pararem para ler a Bíblia, porque às vezes quando você abre a Bíblia... Tu mandou o link pro pastor? E para minha prima? Não. E quando você abre a Bíblia e você começa... Só que o livro de Mateus relata, o livro de Lucas relata, o livro de Marcos relata, o livro de João relata. Então, assim, nós temos que estar com os nossos olhos atentos. Não temos que ter medo, temos que buscar cada dia nos consertar. Porque quando a gente se conserta, a gente entende ali que eu preciso modificar. Eu preciso buscar a cada dia a minha comunhão com Deus. Aleluia. Então, assim, eu não estou falando de política. Eu estou dizendo que nós devemos entender qual é o partido que é contra a família, qual é o partido que está lutando para fechar a igreja, para calar o povo de Deus. Porque o Senhor Jesus, quando os discípulos falaram assim, Senhor, esses homens, eles estão falando de ti. Esses homens, eles estão dizendo que tu és falso mestre. Esses homens estão dizendo que o Senhor está se intitulando Cristo. E o Senhor não vai fazer nada. Sempre o Senhor Jesus nos ensinando como nós devemos agir. E aí o Senhor Jesus, com muita sabedoria, com muita cautela, como foi aquela mulher pegada em ato de adultério, que ele estava escrevendo no chão
Com muita cautela ele levantou o rosto, olhou para aqueles hipócritas que estavam ali ao redor, abaixou o rosto, continuou. Mas Senhor, pela lei de Abraão, pela lei de não sei quem, tu sabes que é dito que tem que ser apedrejada. Porque ali, eles não estavam ali tentando matar aquela mulher. Eles queriam ali contradizer a palavra e contradizer o Senhor Jesus. Porque não é assim a todo momento? As pessoas, elas usam palavras, sabe, para ver e te dar rasteira, sabe? Para que você pense o seguinte: caramba, eu não vou saber responder isso aí não. Por isso que eu digo, não tem ninguém que saiba demais que não possa aprender, né? A cada dia nós conhecemos e somos sabedores de alguma coisa que o Senhor quer falar, né? Eu me alimento muito quando eu ouço as pessoas ministrar, porque há palavras que eu fico atenta e eu falo, opa, essa daí eu peguei para mim, já falo, sabe? Porque assim, não tem nada que nós não saibamos, que nós não possamos aprender. E a cada dia nós estamos dispostos a aprender, né? Ontem eu fiz a live aqui com a missionária Priscila, foi o término da campanha de 7 dias, e eu ali, quando eu cheguei em casa, o meu marido estava vendo a live de uma missionária, né? E ela usa um véu, e as pessoas perguntando se ela é da Igreja Congregação Cristã no Brasil, e ela disse, não, irmãos, eu não sou, vai lá, me segue lá, tal, não sou. E ela falou, né, ela explicou que há um mistério, né, dela colocar o véu, tal, e cada um tem o seu particular com Deus, né? Eu não critico ninguém, porque quem somos nós para criticar? Né? E o Senhor Jesus, quando os discípulos falaram assim, Senhor, esses homens estão questionando quem o Senhor é. E o Senhor falou com eles assim, olha, aqueles que não são contra nós, são ao nosso favor. Eles estão falando que, né, em outras palavras, o Senhor quis dizer assim, eles estão dizendo que eu não sou Cristo, Filho de Deus, eles não estão dizendo que eu sou aquele que veio, né, como o segundo Adão e o Adão perfeito, né, a qual Deus ele constituiu. Amém. Deixa eles. Eles estão de uma forma errada me julgando, mas eles estão falando da minha palavra, não é assim? Você vai ver pessoas que têm um entendimento da palavra, que apregoam, né, a palavra do Senhor, que falam da palavra do Senhor, mas que vão ser um dos grandes questionadores, que vão entrar na live e falar, irmã, prega com mais unção. E aí você entra lá no TikTok do cidadão, o cidadão só louva. Glória a Deus. Né? Se Deus usa ele como levita da casa do Senhor, amém. Então, assim, irmãos, os irmãos podem ir no meu Facebook, sabe, Sheila Pio, e não vai encontrar de forma nenhuma eu criticando nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, nenhuma denominação, nenhum credo religioso, porque eu entendo que o Senhor Jesus quem vai julgar, sabe? E aí eu vejo pessoas que professam a palavra de Deus e que se colocam na sua página, em rede social, no Instagram, TikTok, no Facebook, no Twitter, para falar mal de outras pessoas que têm errado, né? E que está na mídia aí, na boca do povo. Não devemos julgar, não devemos expor outras pessoas, né? Porque há denominações aí, né, que nós sabemos que os grandes líderes religiosos de algumas denominações têm errado, né? Tem pecado, tem se deixado corromper por dinheiro. Ah, minha irmã, pare de hipocrisia. Se você tivesse o dinheiro que eles têm, você também ia ser como eles. Talvez ou não, né? Vai da tua intimidade, o teu particular com Deus, né? Porque eu estava falando para a missionária Priscila o seguinte.
só sabe, cigarrinha, só sabe o que se passa, né, entre um casal quem convive, né? O casal que sabe, né? Você só conhece a pessoa quando você convive com ela. E às vezes quando você conhece, você se decepciona, né? Mas é assim. Eu costumo dizer, não vou me cansar, não há um bom sem defeito, não há um ruim sem qualidade, né? Se o próprio Senhor Jesus disse assim, olha, aquele que não é contra nós é o nosso favor. Então, para que eu vou criticar? Para que em rede social eu vou escandalizar o evangelho? E outra coisa, as pessoas não entendem. Não está escandalizando, não é aquele que está no evangelho por conta de dinheiro, não. Está escandalizando é a palavra do Senhor, está escandalizando é o nome do Senhor. É por isso que eu costumo dizer, é tão difícil hoje você falar sobre o Senhor. É tão difícil você apregoar para uma pessoa que está no mundo. Sabe por que é difícil? Porque essa pessoa tem a rede social daqueles que apregou a palavra. E aí, quando eles veem isso em rede social e veem que é uma pessoa que ministra a palavra, que tem o conhecimento da palavra, que dia dos cultos ela vai lá, né, coloca a sua Bíblia, né, na sua mão e vai para a casa do Senhor, ela fala assim, para que eu vou largar a minha cerveja, a minha cachaça, o meu cigarro, a minha cocaína, o meu crack, a minha maconha, para andar com a Bíblia na mão? Para estar na rede social falando mal de um líder espiritual, de uma religião, né? Porque tem muitas pessoas, e eu falo sem medo de errar e com propriedade no que eu falo, infelizmente isso vem de Assembleias de Deus. Ah, minha irmã, pelo amor de Deus. Irmãos, eu estou falando sem hipocrisia. A nossa igreja é a Assembleia de Deus. Entendeu? Tem muitos das assembleias que acham que quem vai para o céu são os assembleianos. Para com isso, né? Vamos parar. Porque o mesmo Deus que teve misericórdia daquele centurião quando foi pedir pelo seu servo, é o mesmo Deus a qual nós servimos. Então não é religião. Vamos entender e nos libertar. E quando a gente entende e nos liberta desse karma, a gente entende que não é religião, não é congregacional, não é batista, não é assembleia, não é adventista, não é universal, não é. A Bíblia diz que haverá um só povo, uma só nação. Aleluia. E quando eu entendo que a Bíblia diz que haverá um só povo, uma só nação, eu entendo que não é só Assembleia de Deus, que não é só congregacional, que não é só batista, que não é só adventista, que não é, né? Não é. É um só povo, uma só nação. Se você professa Cristo, não interessa a sua religião. Sabe? E eu tenho visto tanta fé em pessoas que não têm compromisso com o evangelho. Eu tenho visto uma fé tão grande, até maior do que aqueles que estão na casa de Deus, né? Porque os que estão na casa de Deus questionam, murmuram da tribulação que passam, né? Mas aí esquece que quando o Senhor Jesus estava lá ceando, e olhava lá para Pedro e falava e pensava assim, Pedro, eu sei que tu vai me negar. Judas, eu sei que tu vai me trair. Mas tem que se cumprir. É a palavra. Está escrito. Então assim, se eu sei que está escrito,
Se eu sei que tem que se cumprir, por que eu estou murmurando? Por que eu estou questionando? Por que eu estou teimando? A Bíblia diz, se o teu irmão te chamar uma légua, caminha com ele 2. A Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então, se existem denominações que têm falado do amor de Cristo, que têm se rendido almas, não fica em rede social divulgando, sabe, o lado mal, sombrio daquele líder religioso. Aleluia. Deixa ele fazer a obra, porque a Bíblia diz assim, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? Deixa ele prestar conta com Deus, deixa ele falar, não abra a tua boca, nem os teus dedos para digitar em rede social, defamando. Deixa ele ganhar almas. Deixa ele fazer aquilo que você não faz porque está num comodismo da tua casa. Nós temos que pensar desta forma. Amém? Então vamos lá. Vão deixando seus nomes aí, que eu vou estar orando no término, né? E aqueles que estão com caneta e papel na mão, o nosso endereço é Rua Manuel Teixeira, Manuel de mamão de mãe, Teixeira de terra, número 248, Comendador Soares, ou Morro Agudo, né, que era conhecido anteriormente. Quem mora no Rio de Janeiro e anda de trem, estação de Comendador Soares, né? O trem para ali, é bem pertinho, próximo à Igreja Católica. Vai lá dar uns glórias conosco, deixar teu pedido diretamente na mesa de oração, nos conhecer. Aqueles que se sentirem também desejosos de receber uma visita minha e da missionária Priscila, seja onde for, nós vamos com o maior prazer. Pode ser em comunidade, eu não tenho medo não, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, aleluia, né? E um Deus que está sempre à minha frente, viu? Não tenho medo não, tá? Pode ser aqueles varões valorosos, né? Que nós temos que profetizar na vida daqueles homens que estão com fuzil na mão, daqueles homens que estão com pistola, com radinho, né? Que se sentem um cara, né? E nós sabemos que tem tantos ali que são filhos de mulheres de oração, que são filhos de homens de oração, né? E nós sabemos que tem tantas mães aí chorando, né? Nós temos aqui glória a Deus. Um lugar aqui perigoso, né? É perigoso para Deus, não tem perigo. Quando nós nos colocamos à frente, é Ele que garante, né? E nós sabemos que um dos donos daquele local ali é filho de uma missionária, né? Eu não vou falar aqui o local, não convém, né? Mas eu sei que é filho de uma missionária. E ele respeita muito, né, os evangélicos. Eles têm um temor, né? Prova disso que eu tinha um amigo que estava na frente dessa igreja, né, ali, e eu algumas vezes fui evangelizar ali dentro com ele, orar uns lares, né? E eu vi aqueles rapazes de fuzil e de arma na mão, né? E eles dão a paz do Senhor para nós. E assim, é entender que ali existem pessoas que clamam por eles, né? Prova disso que até um deles, né, pediu para o seu radinho ir lá para que o pastor orasse, né? Então, assim, nós oramos, né? Mas nós queremos que eles sejam libertos, né? Então, assim, não tenho medo de fato de verdade. Se a tua igreja é na comunidade, me chama, que eu vou lá dar um glória, aleluia, né? Vou lá dar um glória, vou dar uma aleluia, vou dar uma rajada de glória, de aleluia, porque é isso, é a palavra de Deus. Vamos aqui em Números, livro de Números, capítulo 13, né? Vamos estar lendo a partir do 1º, né? Está lendo a partir do 1º, vou explicar, vou ser breve, vão deixando seus nomes aí. E hoje nós temos oração, hoje 3 horas, e nós precisamos descansar de fato, de verdade.
Eu vim porque é uma promessa, um propósito, mas a minha carne está cansadinha. Amém? Que tem como tema, os 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. 21. E vamos estar lendo até o 33. Amém? Assim subiram a espiarem a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate, e subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificado 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figo. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Jesus. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã e Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostrando-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. E o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes, e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitavam na montanha, e os cananeus habitavam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Interessante que eu vejo que Deus, ele manda, né, que Moisés chame os homens fortes, os homens, né, de autoridade de cada tribo, né? E aí Moisés faz exatamente o que o Senhor manda. Moisés, ele vai a cada tribo, né, e manda chamar os homens fortes, homens de guerra, o homem de frente daquela tribo. E aqueles homens, eles se apresentam a Moisés, e aí Moisés passa aquilo que Deus falou, né? E o interessante disso é que aqueles homens, eles preparam tudo, vão deixando seus nomes aí, que a missionária Priscila está doidinha para escrever o nome de vocês, para orar, amém? E o interessante é que aqueles homens ali, eles, né, se colocam à brecha
né? E começam a preparar suas coisas e vão viajar. E vão andar ali nessas terras, a qual Deus mandou que Moisés separasse esses homens e colocasse esses homens para ir. E eu vejo que esses homens, eles começam a observar, né? Eles se separam, e pelo que me pareceu ali, de 2 a 2, né? E cada dupla, ela foi a um determinado local para observar. Então, assim, eu havia falado isso ontem, né? E vou tornar a falar isso hoje. A necessidade de nós conhecermos a quem estamos guerreando, né? Porque a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra, né, o nosso irmão, não é contra a denominação, não é contra a religião. A nossa briga é contra potestades e principados do inferno, né? E quando nós entendemos isso, nós não vamos guerrear com outra igreja, nós não vamos guerrear com outra denominação, né? Nós vamos fazer a obra a qual o Senhor nos colocou para fazer, né? E aqueles homens, eles se separaram ali em dupla, né, para verificar ali, né, o que aquela terra tinha, né? Qual eram a estratégia daqueles homens ali que ali se encontravam, como era o físico, enfim, tudo, né? Se era uma terra fértil, tal. E aqueles homens ali, ao findar de 40 dias, eles voltaram até Moisés, né? E o interessante é que a Bíblia diz que eram 12 espias, né? E aqueles 12 espias ali, eles se apresentaram até Moisés. Só que 10 ali, eles começaram a falar, né? É uma terra fértil, que mana leite e mel. Tá aqui o cacho de uva qual nós trouxemos, né? O fruto é doce. Tá aqui a romã, tá aqui o figo, né? São frutas frondosas, é uma terra fértil, é uma terra que verdadeiramente mana leite e mel. Mas nós, Moisés, não podemos guerrear com aqueles homens. Aqueles homens são gigantes. Nós, comparado àqueles homens, somos como gafanhotos, né? E aí eu vejo Caleb e Josué ali chamando a atenção daqueles homens. Porque, irmãos, não adianta. E é necessário que nós entendamos o seguinte, que nós podemos até andar com uma multidão, né? É o que eu digo aqui sempre para vocês na live, e quando eu ministro a palavra eu sempre digo isso, né? A multidão, ela andava com o Senhor Jesus, né? Olha o interessante. A multidão andava com o Senhor Jesus, mas uma parte da multidão era para querer contradizer, pegar o Senhor Jesus na mentira, né? Outra parte da multidão era porque queria uma bênção, uma graça do Senhor. Ou seja, estava acompanhando o Senhor Jesus por interesse, né? Ou seja, ou buscando para eles, por eles, ou buscando pela sua família, ou buscando pelo um parente, né? Ou seja, uma parte observava para ver onde o Senhor Jesus ia cair na mentira para desmascarar ele. A outra parte andava com ele por interesse de querer ali algo da parte do Senhor, né? Ou seja, nós temos vivenciado isso, né? Que existem pessoas que andam contigo para procurar saber, né, o que você tem feito, né? Aonde ele pode te derrubar na tua mentira, se tem mentira em você, aonde tem verdade, o que você faz que ele pode pelas suas costas te apontar. Mas aí eu vejo também que existem pessoas que têm andado com homens e mulheres de Deus, que são canais de bênção, não é porque gosta, não é porque quer andar, não é porque quer somar, não. É porque quer sugar o vaso. De fato. Entendeu? Então, assim, e tem outras que verdadeiramente vão andar com você porque vão somar com você no mesmo propósito,
vão estar com você, vão fazer a diferença contigo, vão crescer espiritualmente com você, ou você vai ser um canal para que aquela pessoa venha se libertar, venha crescer, venha galgar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, né? Então, assim, se aconteceu com o Senhor Jesus aqui na terra, não vai ser diferente conosco, né? Nós vemos que esses homens eram 12 espias. E ali eles olharam, né, o que a terra tinha de bom, né? Olharam tudo, mas eles viram um defeito. E eles não enxergaram que Deus era na vida deles. Que se Deus mandou eles observarem, era para dar estratégia de guerra. Ah, mas minha irmã, Deus não podia simplesmente ali fulminar aquele povo e mandar que eles fossem com uma cidade vazia, né? Já resolvido o problema daquele povo que acompanhava Moisés? Poderia. Mas cadê eu te ensinar a pescar? Cadê eu te ensinar a aprender a falar com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus? Cadê eu ensinar que você tem um chamado e que você precisa entender o teu chamado para fazer a obra? Então, assim, você tem que aprender a pescar. O Senhor não vai te entregar na tua mão de mão beijada. Então, assim, parte do princípio que você tem que saber como você deve pescar, né? Porque Deus não nos dá nada de mão beijada. Então, nós temos que entender e se colocar na posição. E entender qual é o chamado que Deus tem para você. Às vezes você pensa que o teu chamado é para ministrar a palavra, e não é. É para louvar. E às vezes o teu chamado é para a palavra, não é para louvar. E aí você quer louvar. E aí Deus te chama completaço, né? Para você louvar e para você trazer a palavra. Glória a Deus, faça, né? Deus te chama não para trazer a palavra, não para louvar, mas para receber as pessoas com amor e com carinho e dizer para elas que Cristo é com elas, Cristo é na vida delas, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, e para Ele vir para Cristo, né? Tem pessoas que são grandes evangelizadores, né, da palavra de Deus, são grandes missionários, né? Tá sempre trazendo pessoas para a igreja, tá sempre falando do amor de Deus, né? Porque a igreja não é só o pastor e a esposa do pastor, né, o presbítero, o diácono, o obreiro que convida as pessoas para a igreja. Também é você que é irmão, é você que é irmã, né? Porque somos todos um conjunto. Temos que todos somar, né? Porque a Bíblia diz que somos um só povo, né? Subirá um só povo, uma só nação. Então não existe, né? Isso aí não é para mim fazer. Todos nós temos que colocar a mão no arado. E aí quando esses espias, eles, né, começaram a colocar defeito, Caleb ali chamou a atenção, né? Então não é a multidão que está com você no meio da tempestade que vai estar com você até você alcançar a tua vitória, aleluia, até você exercitar a tua fé e entender que Cristo, ele entra na peleja, não é a multidão. Você vê ali que eram 12 espias, mas só 2 entendeu que quando confiamos em Deus, não há impossível para Deus. Não há útero seco, não há homem que não procrie, não fecunde, amém? Não há filho que se envolva nas drogas e não seja liberto. Não há marido que não se liberte da prostituição, do adultério, do vício da bebida. Não há. Porque para Deus nada é impossível. Quando nós pararmos de olhar com os nossos olhos carnais e olharmos com os nossos olhos espirituais, nós entendemos que nós servimos a um Deus a qual tudo pode fazer. Sabe, há um Deus que entra na peleja e começa a transformar aquele homem. Porque assim, nós estamos falando de 12 pessoas que se colocaram ali a fazer a obra de Deus, que se colocaram ali a espiar e fazer aquilo que o Senhor tinha mandado fazer, né? Mas nós vemos ali 10 homens que olharam para a dificuldade, sem entender que se Deus mandou, ele garante, sabe?
E aí nós vemos assim, que Caleb ali, Josué, ele começou, sabe, a repreender aqueles homens, né? E ali deu tanto certo quando Caleb e Josué chamou a atenção e entendeu que era Deus quem providenciava tudo, que eles colocaram Deus na frente e venceram a guerra, né? Então, assim, quando a gente coloca Deus no nosso problema, Deus na nossa depressão, Deus na nossa doença, Deus na nossa família, a gente entende ali que é o Senhor que vai nos agraciar, vai nos dar livramento, vai nos dar suporte, vai nos sustentar para que nós possamos ali fazer a sua obra, né? E aí, quando a gente entende que Deus ele vai fazer a obra, a gente vê que não tem nada impossível. Não tem nada impossível aos olhos de Deus, porque Deus é aquele que te dá o fôlego da vida, né? Se você está aí hoje, nessa live nos acompanhando, é que você entende que há um Deus que entra na peleja. É que você entende que há um Deus que abre a madre, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma. Ah, minha irmã, mas o desejo da minha carne é tão grande que eu não consigo, por mais que eu queira, sabe? O meu telefone toca e eu não sei dizer não. Ô, glória, cadê a minha chave do meu carro de 4 portas? Amém? Carteira que vai ser assinada amanhã, em nome de Jesus. Tá aqui, uma dessas carteiras vai ser assinada amanhã. Amém? Eu creio aos olhos da fé. Eu também. Tá? Que vai ser assinada amanhã, porque Deus está no controle da nossa vida. Amém? É Ele quem nos direciona, é Ele quem nos controla. E as minhas mãos já estão com a mirra, né? Consagrada pelo próprio Espírito Santo. Quem acompanha a live, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, né? Dá uma curtida lá. Vai lá no vídeo da mirra lá, vê como é que o Espírito Santo de Deus ele consagrou a mirra. Amém? Tá aqui as carteiras, já estão abençoadas por Deus, né? Estou apresentando para vocês entenderem que há um propósito sobre todas as coisas. Nós ontem queimamos os nomes aqui. Tem pessoas que falam misericórdia, né? Só repreender. Mas propósito é propósito, né? Eu não fujo do meu propósito. Aquilo que o Senhor coloca no meu coração eu faço. Porque eu entendo que das mãos de Satanás Deus tem me tirado até hoje. Mas das mãos de Deus ninguém tira. Amém? Então assim, tá aqui, ó. É uma chave de um carro de 2 portas. Mas eu falei para o Senhor que é de 4 portas, né? Aleluia. E é no tempo dele. É no momento dele. E eu creio que ele já providenciou tudo, né? E quando eu falei, Senhor, eu quero o carro dessa cor, quero o carro dessa cor, em pensamento, o Senhor usou o vaso no monte para falar assim, não vai ser nem dessa cor, nem dessa. E eu falei com o Senhor em pensamento, vai ser branco. E eu falei, amém, Jesus. E ali eu e o varão começamos a rir, porque acabamos nos desligando, né? De ver como é que Deus usa o vaso, né? Deus, ele revela oculto, escondido. Então não adianta, que não está nada escondido diante de Deus, amém? Então vamos aqui estar orando pela Viviane, pela Vivian e pelo Alexandre, amém? Da seta para baixo? Não, tudo. É porque a seta e essa setinha é a mesma pessoa. Então vamos estar orando pela Silvana Mota, ou Mata, Gilberto, amém, Gilberto? Eu creio que o mesmo Deus que trabalha no impossível, né, já te deu a causa, viu, querido? Missionário Neto, amém. Rose Salles, Jennifer e Rian, Larissa e João Vitor, aleluia. Alice Franco, Hélio Souto Lima, amém, Hélio? Vamos estar orando, querido, viu? Larissa Firmino, né?